Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar aqui a resolução de uma questão de química que fala um pouco sobre transformações gasosas quando nós temos variações de massa. Essa é uma questão da UFPB. Um recipiente aberto, ele contém um gás ideal a 27 graus Celsius. A temperatura para a qual esse gás deve ser aquecido, de modo que 2/3 do número de moléculas permaneçam no recipiente é. Então, aqui nós sabemos uma temperatura inicial, a temperatura inicial é de 27 graus Celsius, ou 270, ou mais 273, né, seria igual a 300 kelvins. Então vamos já deixar convertida aqui a nossa temperatura. Temperatura inicial é de 300 kelvins. A temperatura final é o que nós queremos saber. Vamos procurar a temperatura em Kelvin. Nós sabemos que aqui nesse caso ele falou que o recipiente é aberto. Então a pressão inicial e a pressão final elas devem ser iguais. Porque quando você tem um recipiente aberto, você vai ter uma pressão gasosa aqui, que é a pressão atmosférica. E mais uma coisa, esse recipiente, ele não vai ter expansão, o volume dele não vai aumentar ou diminuir, porque nesse caso aqui, como ele é um recipiente aberto, caso os gases fossem, tipo, tentar se expandir, eles só sairiam do recipiente. Então não tem motivo para o recipiente ficar variável, né? Ser moldado, pois ele está aberto. Então aqui nós estamos percebendo que a pressão e o volume eles vão ser constantes. Pressão, vamos colocar aqui no meio mesmo. Pressão inicial vai ser igual à pressão final e o volume inicial igual ao volume final. O que está mudando aqui é o número de moléculas. Se o número de moléculas muda, o número de mols muda também. A gente pode falar que o número de mols inicial é diferente do número de mols final. Como tem número de mols nessa equação, a gente podia usar a equação de Clapeyron, né? Número de mols final, a gente sabe que é 2/3 da inicial, então vou falar que o número de mols aqui é x, e aqui é 2/3 de x, tá? A equação de Clapeyron é PV igual a nRT. Eu vou deixar a constante de um lado e passar o número de mols e a temperatura para o outro lado da equação. Assim a gente fica com a fórmula: pressão vezes volume sobre número de mols vezes a temperatura igual a R. Esse R é a constante dos gases, né? Ele é uma constante, então a gente pode colocar aqui pressão vezes volume sobre Nt é igual a constante. Como a gente tem pressões iniciais, finais, volume inicial, volume final, eu posso igualar pressão inicial vezes o volume inicial sobre o número de mols inicial vezes a temperatura inicial, sendo iguais a pressão final vezes o volume final sobre a número de mols final, né? E a temperatura final. Só melhorar aqui esse meu número de mols aqui. E agora a gente vai substituir todo mundo. Se bem que a pressão ela era constante, né? Então vou tirar ela daqui. O volume é constante, então eu vou tirar ele daqui. Então aqui a equação ficaria 1 sobre número de mols inicial vezes temperatura inicial igual a 1 sobre número de mols final vezes a temperatura final. Ou a gente poderia reescrever isso apenas como número de mols inicial vezes a temperatura inicial, sendo igual ao número de mols final vezes a temperatura final. O número de mols inicial eu falei que é x, eu não sei quanto ele vale. A temperatura inicial ela era de 300 kelvins. O número de mols final são 2/3, né? Deixa eu só confirmar aqui. É 2/3. Então, nós temos 2/3 de x vezes a temperatura final. Posso cortar aqui x com x e passar esse 2/3 dividindo do outro lado da equação. Assim, a temperatura final vai ser igual a 300 dividido por 2/3.
Isso daqui vai ficar 300 vezes 3 sobre 2, que vai ser igual a 900 sobre 2, que vai ser igual a 450. Então, essa é a nossa temperatura final em Kelvin. A temperatura final é de 450 kelvins. Eu acho que tem uma alternativa com esse valor. E é isso, pessoal. Terminamos aqui a resolução de um exercício utilizando a equação de Clapeyron para a gente ver quando a gente tem variação no número de mols, né, número de partículas. Então, assim, sempre que você tiver transformação gasosa com variação de massa, você pode utilizar essa equação que está aqui, tá? Acabei cortando um monte de coisa nela, porque pressão, volume, eles eram invariáveis. Eram constantes, mas se fossem variáveis, você utilizaria essa fórmula também, tá? Letra C, o gabarito para a questão. E nós terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Espero que você tenha gostado da resolução e compreendido passo a passo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo tem o link dos nossos cursos. E tem também na descrição contato para aulas particulares de Química comigo, caso você esteja precisando, tá bom? Eu desejo bons estudos e até uma próxima aula.